Na verdade, embora eu irei focar no versículo 12, mas eu vou fazer a leitura de toda a perícope, de todo o versículo 12 a 20. Assim os irmãos ficam mais contextualizados também. É sempre um motivo de grande alegria. Nós nos reunimos na casa de Deus para cultuar ao Senhor e temos o privilégio de sermos instruídos pela sua palavra, apesar de nós, tanto de quem vos fala quanto de vocês que ouvem também a palavra, porque somos pecadores ilimitados. E é tão somente pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor é que nós conseguimos ouvir, compreender, entender e aplicar a palavra do Senhor na nossa vida, sendo assim alimentados pela preciosa e perfeita palavra do Senhor. Leiamos então capítulo 8, versículos 12 a 20, que nos diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, irmãos, baixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por nos conduzir à tua casa e nos dar, ó Deus, esse privilégio de cultuarmos ao Senhor. Também queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, que é perfeita e que é poderosa e que não só transformou as nossas vidas, mas também nos alimenta, nos fortalece, nos corrige, nos aperfeiçoa para que nós sejamos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pela tua maravilhosa e doce palavra. E reconhecemos, Pai, a nossa imperfeição, o nosso pecado, a nossa limitação, e por isso nós suplicamos a tua iluminação por meio do teu Espírito Santo, para que abra o nosso entendimento. Também, ó Pai, me capacite na exposição da tua palavra, Senhor, para que a tua igreja seja fortalecida, alimentada e fortalecida nesta noite e aperfeiçoada em Cristo Jesus. Abençoe-nos assim, Pai. Nós pedimos isso confiado na tua misericórdia, na tua bondade e na tua fidelidade a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto bem conhecido da igreja, bem conhecido dos cristãos, dos evangélicos, por este Brasil e por este mundo afora. Onde nós temos aqui a palavra principal do próprio Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. A luz do mundo. E é interessante porque é inevitável estudar esse texto e não vir à nossa memória o movimento do iluminismo que aconteceu no final do século XVII, mas ganhou mais corpo no século XVIII e nos séculos seguintes tiveram o seu impacto
daquele movimento ali na Europa Ocidental, começando na França e se espalhando para outras regiões, outros países e pelo o mundo inteiro. A ideia, a proposta era a ideia de luz, de iluminação, mas a ênfase desse movimento era na razão, a razão humana. Até então, precisamos lembrar que a humanidade, a sociedade, vivia de uma maneira reconhecendo mais o poder de Deus, o sobrenatural, de maneira que a sociedade era formatada, ela se organizava, baseando-se mais pelos princípios cristãos, o temor a Deus, o poder da igreja, o poder do Estado também, mas muito fortemente o poder da igreja. E isso, de certa maneira, estava ali na mente da sociedade até o século XVI, a presença, a ideia da existência de um ser superior, de um ser sobrenatural, do próprio Deus, do cristianismo. Quando chega o movimento iluminista, a ideia é que essa visão, esse entendimento e esse reconhecimento seja deixado para trás. E muitos filósofos entenderam esse movimento como, na verdade, uma libertação disso que para muitos era um aprisionamento, uma prisão. De tal maneira que Kant, você já deve ter ouvido falar de Immanuel Kant, foi um filósofo importante também do século XVIII, XIX, e ainda hoje é reconhecida assim a sua importância. Ele chegou a cunhar, chegou a afirmar que o iluminismo representava para a sociedade o momento de maioridade, o momento de libertação, o momento em que a sociedade se tornava ou assumia a sua maioridade, passando a definir a realidade à sua volta por si mesma, pela humanidade, tomando as rédeas da realidade e fazendo a sua própria história, de maneira, irmãos, que o iluminismo, então, por meio do conhecimento, propõe a resolução, propõe resolver os problemas da sociedade, os problemas do mundo, através desse movimento chamado iluminismo. A razão, adquirindo conhecimento, iluminando e assim buscando resolver os problemas da sociedade. Será que deu certo? Será que o movimento iluminista conseguiu resolver ou, quem sabe, se não melhorar os problemas da sociedade, o mundo como um todo? Será que houve melhora? Irmãos, quando a gente observa os séculos seguintes, de maneira bem objetiva aqui, bem resumida, a gente vai concluir que não, chegar à conclusão que não, e até mesmo olhando para o nosso século, a nossa realidade, o nosso tempo, nós vamos entender que o movimento iluminista, na verdade, a própria história comprova o seu desastre, a frustração que não atingiu o propósito esperado ali. Esse movimento iluminista, ele causou no século XIX, que é o século seguinte, um impacto muito grande, porque foi conhecido e é conhecido na história como a era das revoluções, como a era dos impérios, tanto na Europa quanto na América do Norte, com os Estados Unidos, as grandes potências, não é? Enriqueceram-se e assumiram posicionamentos importantes no mundo, estrategicamente no mundo. Século XIX, mas quando a gente caminha para o século XX, o século XIX já foi um preparo para aquilo que viria no século XX, que ficou marcado e conhecido pelas duas grandes guerras mundiais. Um desastre, uma frustração tremenda para essa sociedade, para esse mundo que tinha colocado a sua esperança no iluminismo. E quando a gente chega então agora no século XXI, que é o nosso século, a gente percebe ainda o efeito ou os efeitos
do movimento iluminista do século XVIII lá atrás. Há um filósofo, um pensador, que ele é muito conhecido no meio acadêmico, chamado de Zygmunt Bauman, que ele vai caracterizar, ele vai identificar a nossa era, a nossa sociedade, a nossa modernidade como a modernidade líquida. Isso faz um certo sentido, irmãos, também para a maneira como nós analisamos da perspectiva cristã, como está a nossa realidade, o nosso mundo. E o que ele quer mostrar com isso, quando ele classifica a modernidade como modernidade líquida. Se antes havia uma sociedade onde os valores eram valores firmados, valores bem estruturados, quase que inabaláveis nas relações sociais, econômicas, movimentos e posicionamentos duradouros. Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente não vê mais isso. A gente vive uma realidade onde as relações sociais, o relacionamento social é um relacionamento mais fragilizado, mais superficial. Nós vivemos essa era da globalização, nós vivemos um momento onde as relações econômicas, a própria economia e a produção, os meios de produção também, a própria justiça, de maneira particular no nosso país aqui, onde gera uma insegurança muito grande, porque há toda uma instabilidade por trás disso. Isso nós podemos também entender que é ainda reflexo do movimento iluminista do século XVIII, que rompeu com muito do que havia. A gente olha para a realidade hoje, a nossa sociedade. Será que melhorou na questão da justiça? Será que melhorou na questão da violência? Será que melhorou na questão da moralidade? Será que melhorou na questão dos valores cristãos que nós consideramos, será que houve de fato um avanço, um crescimento, um aperfeiçoamento? Nós entendemos que não, meus irmãos. E é triste quando nós acompanhamos os noticiários, seja por que canal for, nós testemunharmos todos os dias assassinatos, abortos, violência das mais inimagináveis, aquelas que você não imaginou que pudesse acontecer, você testemunhar nos dias de hoje. E as pesquisas apontam para esse sentido, para a frustração do movimento iluminista. O movimento iluminista, irmãos, então, não foi suficiente para resolver o problema da humanidade. Quem pode resolver o problema da humanidade? Quem pode resolver o problema da nossa sociedade e do nosso mundo hoje? Irmãos, fora de Jesus não há solução. E é por isso que Jesus se apresenta aqui nesse texto como sendo a luz do mundo, e nós podemos dizer e afirmar que Jesus é a luz do mundo, a nossa perfeita redenção. Se nós temos que colocar esperança em alguém para resolver o nosso problema, o problema do nosso mundo, o problema da nossa sociedade, nós não podemos esperar em movimentos humanos. Nós devemos colocar nossa esperança no Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele é a luz do mundo e, portanto, a nossa perfeita redenção, a perfeita redenção desse mundo aqui. E porque nós podemos entender, irmãos, que Jesus é, então, a luz do mundo, a nossa perfeita redenção. O versículo 12 traz essa ênfase para nós, esse ensinamento para nós, quando Jesus mesmo diz, nas suas palavras, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Mas é interessante, eu acho que é importante também, nós refletirmos um pouquinho no momento e na circunstância que Jesus diz que Ele é a luz do mundo. O que estava acontecendo ali? Vocês se lembram que eu falei para vocês aqui já da festa dos tabernáculos, uma festa muito importante que eu já expliquei aqui para os irmãos
também. Jesus, quando traz esse ensinamento aqui, ele está ali no pátio das mulheres, no templo, uma parte que era reservada e que Jesus ali estava reservada para as mulheres e que Jesus estava ali com os seus discípulos reunidos e a multidão já em volta de Jesus, porque ele já era bem conhecido. Mas no final da festa dos tabernáculos já. E um detalhe aqui é interessante, porque a festa dos tabernáculos, que celebrava a colheita, a abundância, o alimento, que eles reconheciam que vinham da parte de Deus, assim como você, antes de jantar, almoçar ou tomar o café, você ora agradecendo a Deus, celebrando ao Senhor pelo alimento, reconhecendo que é Ele que te dá. Essa festa tinha esse objetivo aqui e era muito importante para os judeus nessa ocasião aqui. Era uma festa em que eles montavam as suas cabanas, provavelmente no terraço das suas casas, publicamente ali, e no período da festa eles ficavam habitando nessas cabanas. É a forma que eles celebravam essa festa aqui também. Mas, irmãos, lá no templo, um ponto é muito curioso, interessante para o nosso contexto aqui, que eles faziam e que tem a ver com o ensinamento de Jesus aqui, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. O que acontecia como preparativo para esta festa aqui? Eles preparavam 4 grandes luzeiros. Esses luzeiros eles eram fixados em postes de uma altura considerável, onde pudesse iluminar uma parte bem ampla, não só do templo, mas muitos moradores também em redor do templo ali, eram também alcançados por essas luzes, por essas luminárias, esses tipos de candelabros que eram expostos publicamente ali nessa parte externa do templo, no pátio ali das mulheres, e que iluminava todo esse período da festa dos tabernáculos ali, e era um ponto relevante para a cidade. Aqueles que olhavam em direção ao templo à noite, que não tinha a iluminação que nós temos aqui, mas eles conseguiam enxergar essas luzes que estavam sendo utilizadas ali para iluminar o espaço para essa festa, celebração dessa festa dos tabernáculos ali. Muito provavelmente, irmãos, quando Jesus traz esse ensino, eu sou a luz do mundo, essas luzes já teriam se apagado e Jesus não mais na iluminação desses candelabros ali, mas na escuridão, talvez da noite ali, Jesus traz esse ensinamento para dizer, eu sou a luz do templo, a luz do mundo. A luz do templo é importante, mas a luz que eu vou ensinar para vocês é muito superior ainda. Mas é interessante um outro aspecto aqui, que na cabeça do judeu era muito, muito lembrado, a questão da iluminação das luzes. Lá no Êxodo, você deve se lembrar disso, quando os judeus eles eram transportados do Egito pelo deserto para a terra prometida, como Deus os guiava? Durante a noite, numa coluna de fogo. Eles eram iluminados pelo próprio Deus numa coluna de fogo. Então, quando Jesus traz esse ensinamento, irmãos, não é um ensinamento estranho na cabeça do judeu, faz todo sentido para eles, porque eles têm esse conhecimento e a implicação desse ensinamento para eles é muito importante quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E nós precisamos entender a importância desse ensinamento para os nossos dias hoje também. Quando nós observamos que movimentos humanos não é suficiente ou não são suficientes para resolver o nosso problema. Mas por que Jesus diz que Ele é a luz do mundo e por que nós podemos entender que Jesus é a nossa perfeita redenção como a luz deste mundo? Meus irmãos, em primeiro lugar, porque Jesus Ele é a nossa luz e é a solução perfeita, é por causa do que Ele é. É por causa do que Ele é. E aqui, irmãos, Jesus, Ele é a própria luz, como Ele diz aqui.
Então Jesus é a luz do mundo por causa do que ele diz ser, por causa do que ele é na sua essência. E o que Jesus é? Luz. Jesus é a luz que o mundo precisa. Jesus é a luz que nós precisamos. Jesus é a luz perfeita e por isso ele diz que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Assim como os judeus não podiam realizar a festa do tabernáculo sem a iluminação, sem aqueles luzeiros ali, Jesus está dizendo que assim igualmente o mundo precisa dele como luz do mundo. A verdadeira luz que veio ao mundo ilumina a todas as pessoas. Meus irmãos, quando Jesus diz aqui, eu sou, repare que essa palavra ela tem um contexto muito importante na mente do judeu. E deve ter também, precisamos entender também o significado. Você deve se lembrar dessa palavra que você já deve ter lido ela no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. Eu sou. E quem disse essa palavra, eu sou, para Moisés ali? Então, quando Jesus diz aqui, eu sou a luz do mundo, Jesus aqui, irmãos, ele está defendendo aqui a sua própria divindade. Ele está dizendo que ele é luz, porque ele é o próprio Deus. Então, na cabeça do judeu, ele não tem nenhuma dificuldade e logo identifica nas palavras de Jesus que ele está dizendo que ele é Deus. E é por isso que muitas vezes, irmãos, quando Jesus disse, ele não disse apenas o eu sou aqui, por exemplo, ele disse eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, e outras vezes mais Jesus disse, usando esse termo, o eu sou, e esse eu sou, o judeu sabia que era utilizado pelo próprio Deus, o Jeová. E é por isso que algumas vezes, quando Jesus diz eu sou, os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus. Eu sou, quando eles ouvem Jesus dizer isso, eles ficam irados e se rebelam contra Jesus. E não foi diferente aqui no texto. Você pode observar que a partir do versículo 13 aparece a palavra aí. Então lhe objetaram. Objetar é se opor. Ao ouvirem Jesus dizer, eu sou a luz dos homens, os judeus tomaram uma posição de oposição. Quem ele pensa que ele é? Para dizer que é divino, para dizer que é o próprio Deus. Quem ele pensa que é? Mas Jesus sabe quem ele é. E é por isso, irmãos, que Jesus está dizendo que eu sou a luz do mundo. O eu sou aqui é uma autorrevelação do próprio Deus. Lá em Gênesis 3, né? Moisés, se não me falha a memória, Moisés é vocacionado, chamado por Deus. Moisés, você vai lá para o Egito. Você vai libertar o meu povo. Senhor, mas eu vou chegar lá, eles vão perguntar quem me enviou. Senhor, o que eu vou dizer? O eu sou te enviou. Não é isso? O Deus, aquele que é sobrenatural, aquele que é divino, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é perfeito, aquele que nos ama. Ele enviou você para salvar. Então, quando Jesus ele faz uso dessas palavras, ele está assumindo aqui, ou fazendo aqui essa autorrevelação de que ele é Deus. E de fato, irmãos, somente Deus pode dizer, eu sou a luz do mundo. Os filósofos, os estudiosos, os conhecedores do século XVIII tentaram e até falaram, de certa maneira, isso. Fazer uma revolução, e até certo modo eles fizeram uma revolução, mas não trouxeram a solução para a humanidade. Diferente de Jesus, ele, sendo Deus encarnado, ele pode dizer que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. A palavra luz é interessante na Bíblia, porque
assim como o eu sou nos remete a Deus, a palavra luz também remete ao próprio Deus. Tiago, quando escreve na sua carta, capítulo 1, versículo 17, Tiago vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? O próprio Deus, aqui na perspectiva de Tiago, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Então, meus irmãos, quando Jesus diz eu sou, Ele está reivindicando aqui para si e dando esse testemunho para todos que ali estão, de que Ele e tão somente Ele é o Deus encarnado. Ele está reivindicando a sua divindade perante os homens e dando esse testemunho ali. De maneira, irmãos, que a presença de Jesus ali entre eles, a presença iluminadora e vivificante de Jesus, significa a presença do próprio Deus entre eles ali, embora eles não o reconheceram como sendo o Deus encarnado, especialmente os próprios fariseus ali. Mas nós sabemos, estamos sendo lembrados aqui nessa noite, meus irmãos, nessa palavra de Jesus aqui, que unicamente, tão somente em Jesus, de fato e de verdade, temos a luz do mundo. Pense comigo, risque Jesus de diante de você ou da sua mente nesse sentido. Exclua Jesus como sendo a luz do mundo, como sendo a solução para este mundo. Quem mais você vai encontrar que possa substituir Jesus? Quem você poderá encontrar que irá substituir Jesus como aquele que traz a solução para este mundo? Como aquele que é a luz deste mundo? Ninguém mais. Não existe outro, somente Jesus. Por isso que ele fala aqui no singular e de maneira objetiva: eu sou a luz do mundo. Não existe fora de Jesus essa luz. Não existe fora de Jesus esta solução. O que significa então, o que nós aprendemos então com esse primeiro ponto, meus irmãos, significa que Jesus é a única solução para a humanidade. Não existe conhecimento humano no próprio homem, fora de Deus, fora de Cristo, que possa trazer essa solução. Não existe movimento social, seja ele o mais forte que for, que possa melhorar no sentido de restabelecer a própria vida do homem pecador e a própria vida neste mundo e em toda a criação aqui. Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está falando daquilo que lhe é próprio. Ele está falando da sua própria essência, da essência de Jesus, por causa da sua natureza divina, mas também por causa da sua pureza e por causa da verdade em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, Jesus é a luz do mundo, a nossa perfeita redenção, porque é da essência dele, porque é isto que ele é por causa do que ele é, que nós podemos crer e receber Jesus como sendo a nossa luz. Ele é a nossa luz, a luz do mundo. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus é a luz do mundo, a nossa perfeita redenção, por causa do que ele promete. E Jesus faz uma promessa aqui muito interessante, ainda no versículo 12, na sequência, ele vai dizer que ele é luz do mundo, e ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Ora, se existe luz, por outro lado, existe também as trevas. E todos nós sabemos, principalmente aqueles que conhecem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que este mundo que nós vivemos é um mundo de trevas aqui. Significa então que sem esta luz, todos estão vivendo em trevas ou nas trevas. Sem Jesus, todos são escravos das trevas. Por que escravos, pastor? Porque estão presos nas trevas. Observe que a promessa de Jesus aqui é de libertação. Jesus diz, quem me segue não andará em trevas.
Então, irmãos, Ele não somente nos concede a luz, Ele não somente nos dá a sua luz, porque Ele é a própria luz, mas Ele diz que, pelo contrário, quem o recebe não andará mais nas trevas. Mas observe aqui um ponto que é interessante. Quem não andará em trevas? Aquele que o segue. Então não é qualquer um. Não é aquele que não tem compromisso de vida com Cristo. Não é aquele que não quer se submeter aos seus ensinamentos. Jesus estava ali publicamente, ensinando. E havia uma multidão em sua volta, ouvindo, recebendo os seus ensinamentos. Nem todos que ouviam o ensinamento de Jesus obedeciam os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Então, pastor, quem pode ser liberto das trevas? Aquele que é discípulo de Jesus. Aquele que se torna discípulo de Jesus. E quem é o discípulo de Jesus? Aquele que o segue. Quem me segue não andará em trevas ou não andará nas trevas. Para não andar nas trevas, então, para ser liberto dessas trevas, que é o mundo, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E é isso que você fez. Amém. Foi isso que você fez quando você creu no Evangelho, entregou a sua vida para Jesus e agora você é um discípulo de Jesus. E é essa a vida que você vive agora. Não mais nas trevas, mas na luz de Cristo. Pastor, mas o que é viver nas trevas? O que é essas trevas? Ou o que seriam essas trevas? O que é as trevas? Irmãos, as trevas, a resposta está em Romanos capítulo 13, versículo 12 a 14. As trevas, Paulo vai falar aqui das obras das trevas. O mundo vive nas trevas e ele produz as obras das trevas. O que são as obras das trevas? Paulo diz no versículo 13 do capítulo 13 de Romanos. Ele nos chama a andarmos dignamente como em pleno dia, ou seja, na luz. E o que é andar na luz? O que é andar em pleno dia? É diferente de andar nas trevas. O que é andar nas trevas? Paulo diz, é andar no pecado. É viver na prática do pecado. O que ele vai responder? Ele diz, ande dignamente como em pleno dia, não em orgias. O que é treva? Ou o que são trevas? Paulo vai dar nome aqui. São os pecados, uma vida no pecado. Ele diz, não em orgias, bebedices, impundicícias, dissolução, ciúmes, contendas, invejas, toda a obra da carne, todas as obras das trevas, que é o próprio pecado. Mas ele diz no verso 14, revesti-vos do Senhor Jesus e em nada disponhais para a carne. Viver nas trevas é viver fazendo a vontade da sua carne. Pastor, então quando eu vou almoçar, eu estou pecando então? Não é disso que eu estou falando. Mas é da natureza pecaminosa da nossa carne, a natureza carnal, o homem natural, o velho homem para os convertidos. Paulo está nos explicando aqui, fazendo-nos entender o que são as obras das trevas, o que é viver nas trevas. É viver fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, separado da luz que é Cristo Jesus. Ele diz, se andarmos na luz, olha o que Paulo vai falar, como é tão simples entendermos o que é trevas e viver nas trevas. Ele diz, lá em 1 João, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, então, ao contrário de trevas, é viver em paz. Em harmonia, os cristãos vivendo em comunhão. Viver nas trevas é viver em discórdia, é viver em intriga.
E essa não é a vontade da carne, a inclinação da nossa carne, do nosso coração, para a intriga, para a violência, para a agressividade, para a desunião. Mas aquele que anda com Cristo, que está na luz, não está mais nas trevas, escravo deste mundo, da sua carne e do próprio pecado. Ele diz ainda em João, aquele que diz está na luz. Pastor, Jesus disse que Ele é a luz do mundo, então eu aceitei e Ele é a minha luz, pastor. Mas, pastor, eu não suporto o meu irmão, eu não suporto a minha irmã, eu não suporto aquela dali, eu não suporto aquele dali. O que a palavra de Deus vai falar sobre isso? Se você diz que Jesus é a tua luz, você não deveria mais viver nas trevas, porque Jesus promete aqui que aquele que o segue não anda em trevas. E João está dizendo para nós aqui, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Pastor, eu sou convertido, mas eu não consigo suportar olhar para a cara daquela irmãzinha, daquele irmãozinho. O que o apóstolo João está dizendo aqui? Se você anda na luz, você não mais odeia, mas você ama. Porque Cristo te capacita a isso. Irmãos, observe aqui que na palavra que Jesus está trazendo aqui, o ensinamento de Jesus, ele fala de luz, mas o oposto é evidente. Se existe luz, existe trevas. Se existe dia, existe noite. Se existe vida, existe a morte. E tudo isso está permeado aqui nesse texto que Jesus apresenta aqui para nós nesta noite. Um comentarista conhecido, Werner de Bull, ele diz a respeito dessa oposição entre luz e trevas: porém, tudo o que é mal, o que está relacionado com o príncipe do mundo, o que está sujeito ao poder da morte, o que constitui o afastamento de Deus e vida para o eu, isso é trevas. Por mais belo que possa parecer, é trevas. E tudo o que procede de Deus, agora ao contrário, tudo o que verdadeiramente é bom e puro, o amor real, isso é luz. O contrário de trevas também. É por isso, irmãos, que Jesus ele vai dizer o mesmo ensinamento lá em João, no capítulo 12, aqui do nosso texto, mas agora no capítulo 12, ele vai dizer, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ande enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. O que isso significa? Aquele que vive nas trevas, ele está perdido. Ele não sabe para onde vai. Aquele que não tem a luz de Jesus, de fato, ele não sabe para onde vai, ele não sabe qual é sua realidade após a sua morte. Ele não tem paz, não tem tranquilidade quando vê o seu dia se aproximar. Quando a morte chega, bate o desespero. Porque está perdido. Está nas trevas. E de fato, não é? Alguém consegue andar na escuridão sem um mínimo de luz? Deixa faltar a luz aqui. Imagine que você está sem o seu celular. Como você consegue sair daqui? Na escuridão. Jesus está dizendo isso. Quem vive nas trevas está perdido. Está perdido. Mas Jesus é a nossa esperança e aqui está a promessa para aqueles que seguem a Jesus. Ele diz, não mais andarão nas trevas. Aqueles que me seguem andarão na luz. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, que palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, porque traz esperança para este mundo perdido. E essa palavra de Jesus, diferente do movimento iluminista do século XVIII, é uma palavra que se perpetua.
É uma palavra que causa o seu efeito de maneira eficiente. E vocês são prova disso. Todos aqueles que aceitaram a Jesus e o receberam como luz na sua vida, experimentaram essa realidade libertadora. Vocês, nós, os discípulos de Jesus, não vivem mais nas trevas, mas andam na luz do Senhor. Você sabe para onde você vai. Você não está perdido. Você tem a iluminação de Jesus sobre a tua vida. Você tem o Espírito Santo que te ilumina e te guia. E você conhece a verdade que vem do Senhor, enquanto aqueles que estão nas trevas estão perdidos. Mas há um terceiro ensinamento ainda, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês na palavra, nesse ensinamento de Jesus aqui para nós. Além dele ser a luz do mundo por causa do que ele é, por causa da sua essência, além dele ser a luz do mundo por causa do que ele promete, e ele promete, ele tem o poder para cumprir a libertação das trevas. Em terceiro lugar, ele é a luz do mundo por causa da vida, a luz da vida que ele promete dar. No finalzinho do versículo 12, Jesus diz que aqueles que o seguem não andarão mais em trevas, mas ele diz, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Irmãos, Jesus é luz de tal maneira que aquele que o recebe, ele tem a sua vida iluminada. As trevas são deixadas para trás. Há uma outra ilustração, um outro recurso que é apresentado para nós nas Escrituras, para descrever aquele que recebe Jesus como o Senhor e Salvador, é como se tivesse tirado dos seus olhos uma venda que tapava, ele não enxergava. Mas eu pergunto para vocês mesmo que estão aqui, que são convertidos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não foi exatamente isso que aconteceu com vocês? Antes de Cristo, vocês estavam cegos. Depois da luz de Cristo, vocês agora viram tudo diferente. Aliás, esse ensinamento de Jesus também, ele está replicado na cura do cego de nascença, quando Jesus se depara com o cego de nascença e ele, com a sua saliva, faz um lodo, passa nos olhos do cego de nascença, e aquele que era cego desde o seu nascimento não tinha até então tido o privilégio, a alegria de enxergar a beleza do mundo à sua volta. Mas a partir do momento do milagre de Jesus, ele começa a enxergar e ele vê as pessoas, os homens, como árvores andando, como vultos diante de si, e aos poucos ele vai recebendo esse grande milagre na sua vida, ou os efeitos desse grande milagre na vida de Jesus, e ele passa a enxergar o mundo com a mais plena clareza e nitidez diante de si. Essa semana eu vi uma reportagem que criaram uma espécie de óculos para quem é daltônico, não sei se alguém aqui viu isso, né? Trazendo um alívio, uma esperança, e nessa reportagem eles trouxeram alguém que era daltônico e que teve o privilégio, e aí mostraram mostraram, né, na reportagem, a experiência dele enxergando o mundo colorido pela primeira vez, acho que foi isso. E a reação dele ao enxergar, né, fazendo uso lá desse novo recurso de óculos, e ele pôde enxergar o mundo nas cores, não mais em preto e branco. Acho que era assim que ele enxergava antes, né? Ele pôde enxergar de maneira colorida. A luz brilhando diante de si deve ter sido um motivo de grande alegria. Jesus é essa luz que ilumina a nossa vida, e quando nós o recebemos em nossa vida, nós temos assim essa iluminação e essa clareza da parte do Senhor. Eu quero ler para os irmãos aqui uma citação ainda do Werner, que ele vai dizer com respeito à luz da vida de Cristo. Ele diz assim, preste atenção nesse texto dele, ele diz, Jesus é de maneira tal
luz da vida, que somente em sua luz conseguimos viver de verdade. E não é essa experiência que você teve quando você entregou a sua vida para Jesus? E hoje, depois da experiência já andando com Cristo, andando não mais nas trevas, mas com Cristo, você tem essa experiência e essa convicção de que somente em Cristo e por causa de Cristo, porque você vive sob a sua luz e a sua direção, é que você consegue viver de verdade. Eu já falei para vocês essa experiência de um primo meu, que quando eu ainda era mais novo, ele me encontrou depois de um longo tempo, e ainda ele também jovem, e ao saber que eu era crente, ele me convidou para ir curtir a vida, aproveitar a vida com ele, viver a vida de verdade, porque para ele viver a vida de crente não era aproveitar a vida, não era viver a vida de verdade. Como ele viveu enganado. Por muito tempo, viveu enganado. Somente aqueles que têm a luz da vida, a luz de Cristo, é que conseguem entender o que é viver neste mundo aqui de verdade. Mas ele prossegue ainda, esse autor, o Werner, ele diz: quem segue Jesus também terá de passar por muitas trevas neste mundo. Aqui é interessante, achei interessante essa colocação dele, porque é verdade. Você e eu, como crentes, nós temos a luz de Cristo. Nós temos a nossa vida em Cristo. Mas isso não nos isenta de sofrer. Não nos isenta da enfermidade, da morte, da perseguição, da falta de dinheiro. Não é verdade? E é isso que ele vai dizer aqui, ó. Quem segue Jesus também terá de passar por muitas trevas neste mundo. Por tentações, ataques do poder satânico, por sofrimento, pelo vale da sombra da morte. Contudo, apesar disso, a rigor não estará andando nas trevas. Não será determinado a nossa vida pelas trevas, mas no escuro do mundo, nesta vida, neste mundo caído. Ainda assim, teremos a luz da vida. Não é isso que acontece com vocês? Nesse mundo, nas provações. Mas aí você para, aí você ora, aí você diz: Senhor, me socorre. Essa semana eu fiz isso. De novo. E aí você para e diz: Senhor, eu não sei o que fazer aqui. A provação está grande. E aí você pede o quê? Ilumina a minha mente. Senhor, Tu és a luz do mundo. Senhor, Tu és a minha luz. Talvez você esteja vivendo essa realidade assim, numa provação, numa dificuldade, e você não sabe ao certo como decidir. Talvez você não tenha que decidir exatamente agora. Por isso você precisa pedir: ilumina com a Tua luz a minha mente. E Ele faz isso com você. Ele faz isso conosco. Embora você esteja vivendo num mundo de trevas, que é essa realidade, é esse mundo aqui, mas a sua vida não é determinada pelas trevas, porque você tem a luz de Cristo que te ilumina e te dá a direção para onde você deve seguir. Eu gosto do Salmo 25, se não me engano, o versículo 12, que ele vai dizer, com outras palavras, esta mesma verdade, que aqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor, aqueles que vivem na intimidade do Senhor, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que o Senhor aponta o caminho para eles. Está perdido ali, está sem saber, naquele momento, que decisão ou para onde seguir. O que o crente faz? O crente que tem a luz de Cristo sobre a sua vida, pede para Ele iluminar. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina, me dá aqui a direção e me mostra a decisão que eu preciso tomar, para onde eu deva ir. Meus irmãos, essa é a luz, mas ela não é qualquer luz. A luz de Cristo que nos ilumina é uma luz mais potente do que a luz do sol. E você, como esse discípulo de Cristo, ou como filho de Deus, você não pode viver sem buscar a luz de Deus. Lá em casa, a gente mora em apartamento,
Mas a gente tem uma sacadinha lá. E a gente está com muita dó das nossas plantas. Porque na correria dos últimos dias, elas estão abandonadas. Mas a planta, ela precisa da luz do sol. Precisa da água também, né? Mas ela precisa da luz do sol. E tem umas que precisam mais do que outras, né? A gente deu umas plantas para minha mãe outro dia lá, ela recebeu da Elielza, a minha irmã também, e lá não pega muito sol, não bate muito sol. Não dá certo. A planta não sobrevive sem a luz do sol. Deixa eu falar uma coisa para você. Como crente que você é, você não sobrevive nesse mundo sem a luz de Deus, sem a luz de Cristo, sem a iluminação do Espírito Santo. Você precisa buscar a iluminação dele. Você precisa buscar a luz de Cristo para você vencer, para você ser forte, para você ser fiel e obediente. Mas, mais do que isso, você precisa da luz de Cristo, o Espírito Santo te iluminando e te guiando para você testemunhar nesse mundo aqui. Pensa que você vai conseguir dar um bom testemunho se você não estiver iluminado pelo Espírito de Deus, se você não estiver revestido da luz de Cristo na tua vida, você vai tropeçar, você vai dar um péssimo testemunho. Então, assim como a plantinha, ela precisa ficar exposta ao sol, o crente precisa ficar a tempos. Não estou falando um tempinho, por isso que eu falei tempos, né? Precisa ficar bastante tempo na presença do Senhor. Como é que eu vou receber a luz de Cristo? Deitado no meu quarto, preguiçosamente. Você recebe a luz de Cristo em oração, em meditação na palavra, em comunhão com os irmãos na igreja, consagrando a sua mente e coração ao Senhor. Nós seremos cada vez mais iluminados por Cristo para vencermos as nossas lutas nesse mundo de trevas, para obedecermos e sermos fiéis a Deus, para darmos testemunho neste mundo de que Ele é a luz do mundo e que o mundo precisa, muitos lá precisam ainda ser alcançados pela luz de Cristo. Eu pergunto para você, você realmente já recebeu a luz de Cristo? Você aprendeu aqui nesta noite que Jesus é a luz do mundo. Você já recebeu a luz de Cristo, a luz de Jesus? Você tem a luz de Cristo? Você tem Cristo na tua vida como a luz do mundo? Você tem andado na luz de Cristo neste mundo aqui? E você tem refletido essa luz de Cristo para as pessoas à sua volta? Ou você tem refletido as coisas das trevas deste mundo? E aí, irmãos, eu encerro lembrando a vocês, novamente como eu comecei esse sermão, do movimento iluminista do século XVIII. Fracassou. E qualquer outro movimento vai fracassar no sentido de resolver o problema do ser humano em relação a Deus. Somente a luz de Cristo, somente Cristo, que é a luz perfeita, perfeita ao ponto de promover a nossa redenção e a redenção de todo esse mundo e de toda a criação. Louvado seja o nosso Deus que deu o seu Filho Jesus como a luz do mundo. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, irmãos, eu os convido